nós estamos apresentando o programa De Coração para Coração pela Rádio Nova Shekinah FM. Você vai ficar agora com o apoio cultural e a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Aldemir, da Assembleia de Deus, Ministério Desperta Tu que Dormes. Fique ligado que Deus vai falar para você nesta manhã. Assim como você vai exaltar a Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo, aquele que é de... Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, para amados ouvintes. Estou aqui na rádio, onde Marcelo Mesquita comanda e tem nos dado a honra de trazer a palavra Nova Shekinah. Nova Shekinah, Rádio Nova Shekinah, tem nos dado a honra de fazer menção da palavra de Deus nessa manhã. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nesse momento, queremos ler a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6, no verso 6, onde diz: E como a sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa trará ao sacerdote. Glória a Jesus. A Bíblia vai falar que no tempo da lei Moisés se oferecia uma oferta para que o Senhor perdoasse o povo, renovasse a sua aliança com o povo, né? Sabemos que a lei era um ritual, a qual através dessa oferta o Senhor ia voltar a ter uma aliança com o povo. Mas o que nos chama a atenção é que essa oferta, ela não podia ser qualquer oferta. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, tinha que ser um cordeiro perfeito, para que o Senhor recebesse a sua oferta. O que eu quero dizer que no tempo da graça, Paulo ele vem falando aos Romanos que é para nós apresentar os nossos corpos como oferta viva, santa e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que Paulo está falando para nós servir a Deus de uma forma que agradamos a Ele. Então ele já vem orando essa igreja para apresentar a Deus de uma forma que agrada a Ele. O que Deus quer dizer através dessa palavra? Que para Ele receber a oferta, ela tem que ser uma oferta de coração, uma oferta pura, né? A Bíblia vai falar que Jeremias falou: buscar-me-ei e acharei quando buscar-me de todo o coração. Amados ouvintes, a Bíblia vai falar que Deus, ele aparece para Moisés numa sarça no capítulo 3 de Gênesis, e a Bíblia diz que o fogo, ele pegava naquela sarça, mas não consumia. E Moisés, vendo aquilo, vai se aproximando para perto daquela sarça. E Deus então brada e fala para Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. O que Deus está falando? Para se aproximar de mim, não pode se aproximar de qualquer maneira. É preciso se consertar. Não tem como oferecer oferta sem conserto. O que eu quero dizer para você, muitas das vezes achamos que estamos ofertando a Deus, agradando a Deus, e não estamos, porque é necessário nós analisar a nossa vida, examinar a nossa vida primeiramente, para ver se verdadeiramente nós estamos servindo a Deus de todo o coração. Porque quer que Deus receba o teu culto, o teu louvor, a tua adoração, você precisa entender o que agrada a Ele primeiro. O que agrada a Ele primeiro é um coração puro, um coração aquebrantado. Não vamos viver na emoção, né? Não vamos viver no oba-oba, vamos entender que Deus é santo e Deus ele quer o melhor. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis que o Senhor, ele pede o melhor a Abraão. Abraão tinha recebido Isaac como promessa. Mas o que Deus prova a Abraão? Abraão, oferece Isaac como oferta. Deus ele quer aquilo que nós amamos. Deus ele quer que nós oferecemos o melhor da nossa vida. Muitas vezes nós queremos só pedir, mas não oferecemos nosso melhor, né? Mas é dando que se recebe. A Bíblia fala que Abraão, ele amava a Deus sobre todas as coisas. O seu coração
ele estava verdadeiramente aberto para o Senhor. Então ele pega Isaac ali e vai oferecer em holocausto para o Senhor. O que o Senhor estava querendo saber, aonde estava o coração de Abraão. Meu amado, o homem pode até ver por fora, mas o Senhor, ele conhece o que está por dentro, né? O Senhor conhece o nosso interior, né? Deus, ele quer qualidade. A Bíblia vai falar também de Abel e Caim. Deus, ele atenta ali para a oferta de Abel, mas não atenta para a oferta de Caim. Por quê? Caim queria oferecer somente o resto, mas Abel não. Ele entendia que Deus merecia a primícia, o melhor. O nosso Deus é digno de receber o nosso melhor, meu amado. Muitas das vezes queremos oferecer qualquer coisa, mas ofereça o teu melhor. A Bíblia vem falar que quando trazer uma oferta ao altar, se tiver algum problema com o seu irmão, primeiro se conserta. Como eu disse, não tem como oferecer o holocausto sem se consertar primeiro. Não tem como oferecer sacrifício sem conserto. Para Deus te abençoar, para Deus te atender, estou te dando uma receita. Primeiro tem que descer. Primeiro tem que esvaziar do nosso eu, para que Deus atenda a nossa oração, para que Deus atenda o nosso clamor. Aí a Bíblia vai dar uma receita em Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus vai falar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra. É a forma que nós chegamos diante de Deus que vai ter resultado ou não. Como tu quer que a tua oferta chegue diante de Deus, né? Eu prefiro que a minha oferta chegue diante de Deus com incenso suave à sua narina. Já que eu estou oferecendo, vamos oferecer o melhor para o Senhor. Não vamos ser qualquer crente, né? Vamos ser um crente de qualidade. Quando Deus nos chamou, Ele nos trouxe qualidade. Ele falou, Nicodemo, tem que nascer de novo. Nascer de quê? Da água e do Espírito. Eu vou te ensinar uma nova vida que agrada a Deus. Então Jesus, ele vem ensinando um caminho que agrada a Deus. Não tem como agradar a Deus se eu não conheço Deus. O que me faz conhecer Deus? A palavra dele. A palavra dele me diz como ele quer ser adorado, como ele quer que nós servimos ele. Meus amados irmãos, não vamos ser só aquele crente de emoção, aquele crente que pensa que está agradando a Deus e não está. Vamos trazer o jovem rico. Jovem rico, ele chega diante do Senhor e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, tem observado a palavra, tem observado a lei? E eu acho que ele até, ali ele fala com ele, tem desde a minha, né, desde quando eu era pequeno. Jesus falou, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Sabe por quê? Ele estava preso ao dinheiro. O que o Senhor falou? Buscai-me e me acharei quando me buscai de todo o coração. O que Deus quer de mim e de você é um coração totalmente voltado para Ele. Um coração de adorador. A Bíblia vem falar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Não é porque tem uma multidão que todos são os verdadeiros adoradores. Porque se fosse, a Bíblia não falava que Deus procurava os verdadeiros adoradores. Então, quando trazer a oferta ao altar, a oferta tem que ser pura. O que eu quero dizer? Tu tem que estar na posição. Primeiro tu se conserta e depois tu oferece para que Deus receba a tua oferta. E quando Deus recebe, o fogo vem sobre o holocausto. O que é o fogo? É a presença do Senhor. Muitas das vezes você entra e sai vazio dentro da casa de Deus, porque você não entendeu ainda o que é adorar a Deus, o que é servir a Deus. Mas o Senhor, Ele quer te esclarecer. A Bíblia vem falando que em Oséias 4,6 que o povo perece por não conhecer as Escrituras. Então o que Deus quer de mim e de você? Ele quer que nós conhecemos verdadeiramente o que agrada e o que não agrada a Ele, né? Então Paulo, ele vem instruindo uma igreja ali em Romanos, trazendo uma palavra, porque a palavra é que nos coloca na posição a qual agrada a Deus.
A Bíblia já vem falando que não só de pão vive o homem, Mateus 4, mas sim da palavra. A palavra é vida para o cristão. Muitas das vezes nós temos nome que vivemos, mas estamos mortos, como diz Apocalipse. Sabe por quê? Porque não vivemos a palavra de Deus. O que faz o crente ficar vivo, o que faz o crente ser o verdadeiro adorador, é a palavra de Deus. Meu amado, o crente sem a palavra, ele está sem direção. Então o que traz a direção, o que traz o fogo sobre o nosso altar, é a obediência à palavra de Deus. O que a Bíblia vem falar? Que Saul era rei e queria oferecer sacrifício. Mas o Senhor falou para ele: mais vale obedecer do que sacrificar. Muitos ficam dias e mais dias no monte, glória a Jesus, mas sem obediência não tem como oferecer holocausto. Primeiro nós temos que descer para que Deus, ele aceita o nosso holocausto. E quando Deus aceita, o fogo desce. A Bíblia vai falar em Crônicas que Salomão, acabando de orar, desceu, fogo desceu. Desceu a glória de Deus naquele tempo, meu amado. Aquele tempo foi cheio da glória de Deus. Quem estava dentro não podia sair. E quem estava fora não podia entrar. Por quê? Porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Mas por que a glória de Deus desceu? Porque ele ofereceu um sacrifício santo. Ele ofereceu uma oferta que agradara a Deus. Que é que Deus atende a adoração, agrada a Ele primeiro. Né? Adora Ele de todo o coração primeiro. Quando buscar Ele, busca de todo o coração. Como que é isso, pastor? Examine como você está para oferecer. Examine primeiro como você está para depois você oferecer. Porque Deus não quer qualquer oferta. Deus não quer qualquer sacrifício. E a Bíblia diz que Salomão ali oferecendo, acabando de orar, o que aconteceu? A glória de Deus encheu. Quer ser renovado? Quer ser cheio? É preciso primeiro descer. Quando você desce, quando você reconhece que você está de pé pela graça, e pela graça somos abençoados, que é um favor de Deus, uma coisa que não merecemos, então Deus ele vai e recebe a tua oferta. Quando ela chega diante de Deus como incenso suave à sua narina, então Deus ele responde com a sua presença. E você é cheio, você é renovado com a presença do Todo-Poderoso. E a Bíblia vai falar em Levítico que aí então o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O que é isso? O altar é o coração do crente. Quando o crente faz o melhor para Deus, a presença está sempre com ele. E se eu ter a presença, em todas as batalhas você é vencedor. Lembra quando Moisés ele foi libertar o povo lá de Deus, lá quando estava cativo de Faraó? Ele falou: sem a sua presença eu não vou. Né? Então a presença de Deus nos faz mais do que vencedor. Né? Mas eu não posso me enganar a mim mesmo, achar que eu estou com a presença, mas às vezes eu não estou com a presença de Deus. O que faz a diferença na minha e na tua vida é a presença, né, do Todo-Poderoso. É quando Ele recebe verdadeiramente o nosso culto, a nossa adoração. Quando Ele recebe aquilo que nós oferecemos a Ele. Ele dá até testemunho disso. Ele falou: Ele atentava para a oferta de Abel, porque Abel dava a sua primícia, ele dava o seu melhor. Então o que eu quero dizer para você através dessa palavra, quer ter a presença de Deus, primeiro se conserta e depois oferece. Primeiro se examina e depois oferece. Quando tu fazer assim, a presença verdadeiramente ela vai continuar no teu altar. O fogo vai arder continuamente e não vai se apagar. E não vai se apagar. Por que não vai se apagar? Porque tu vai ser renovado toda manhã. E o que eu quero dizer é ser renovado toda manhã. Toda manhã nós precisamos dar o melhor para o Senhor. Um dia após o dia. Um dia após o dia nós temos que oferecer a nossa oferta ao Senhor. Todos os dias nós temos que adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Então o que nós entendemos? Primeiro,
eu olho para dentro de mim, eu me examino e ver se eu estou verdadeiramente na posição de oferecer holocausto ao Senhor. Glória a Jesus. Quando eu não estou verdadeiramente na posição de oferecer holocausto ao Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir a misericórdia do Senhor e consertar o meu altar. Elias, quando ele fez o desafio aos profetas de Baal, primeiro ele consertou o altar, né? Estava tudo preparado. Então ele vai diante de Deus primeiro. E assim que ele conserta o seu altar, a Bíblia vem falar que desce fogo do céu e consome aquele holocausto. Quer dizer, Deus recebe aquilo que Elias está oferecendo para ele, né? Jesus é prova disso. No Novo Testamento a Bíblia vem falar que quando João Batista estava batizando Jesus, brada uma voz: esse aí é meu filho amado, a quem me compraz. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus foi levado como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Glória a Jesus por isso, porque Jesus, mediante as circunstâncias, ele continuou na posição. Ele continuou, né, com seu altar consertado. Então Deus recebe aquela oferta com prazer. Quer que Deus receba o teu culto com prazer, irmão? Seja um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro crente. Seja um crente que anda segundo a palavra de Deus. Porque o que vai acontecer? O fogo vai continuar no seu altar. A presença vai continuar no teu altar. E aí onde você chegar, você vai fazer a diferença. Porque Deus responde àquele que agrada a Ele. Quando eu agrado a Ele, quer dizer que eu tenho uma aliança com Ele. E quando eu tenho uma aliança, Deus tem uma aliança comigo, né? No tempo da lei, eles traziam ali a oferta, porque através daquela oferta, a aliança do povo era refeita. Porque muitas das vezes no tempo da lei a oferta se quebrava. Se quebrava por quê? Porque o povo saía da direção, ele saía da posição, então o seu altar ficava desarrumado. Eles precisavam consertar o seu altar. E era através daquele animal que Deus perdoava os seus pecados. Mas hoje nós somos a oferta viva do Senhor. Nós hoje somos o altar do Senhor, onde o fogo precisa continuar aceso. A Bíblia vai falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O crente que tem a presença de Deus, ele é diferente. Tudo aquilo que ele bota a mão prospera, né? Então vale a pena nós entender o que agrada a Deus, o que não agrada, para que a nossa oferta Deus continue recebendo. Não diferente de muitas que oferecem e não sabem nem o que eu estou oferecendo. E a Bíblia fala, quando eu ofereço a Deus de uma forma que não agrada a Deus, a minha oferta chega como um incenso, como um odor que não cheira mal, que não cheira bem as narinas de Deus. Quer adorar, quer ser um verdadeiro adorador, quer oferecer aquilo que agrada a Deus, dá o seu melhor. E para mim dar o melhor, eu tenho que negar a minha carne, tenho que negar o meu eu, tenho que negar a mim mesmo. Como disse Jesus, quer vir após mim? Toma a tua cruz e siga. Negue a si mesmo e siga. Né? Muitas das vezes descer é difícil, né? Se humilhar é difícil, mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, né? Que Deus exalta os humildes, mas abate o soberbo. Então, se o povo que chama pelo nome do Senhor se humilhar, né? Se converter do teus mau caminho, então eu vou ouvir do céu, vou sarar a sua terra e vou perdoar o teu pecado. Quer que o fogo continue aceso no teu altar? Porque tem muitos que tem nome de crente, tem nome que vive, mas está morto. Porque a chama está apagada. Porque só tem cinza. Então precisa descer na olaria de Deus, para quando tu oferecer a tua oferta, ela chegar como incenso suave à narina de Deus. Quer ver uma coisa? Deus pega Jeremias e fala: Jeremias, dessa casa do olheiro. O povo estava ali todo quebrado. Por que o povo estava quebrado? Porque saiu do caminho,
saiu da palavra. Como eu disse, sem a palavra o crente morre. O próprio Jesus vai falar isso, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, é necessário nós oferecer uma oferta que agrada a Deus, para que Deus continue presente no nosso altar, no nosso coração, na nossa vida. E aí então nós vamos fazer a diferença. Quando você orar, Deus vai encher o templo. Deus vai renovar pessoas através do crente que esteja na posição. Porque Elias, para fazer o fogo do céu descer, ele tinha que estar com o altar consertado. Meu amado, não se engane. Ofereça o melhor para Deus, né? Deus, ele quer o nosso melhor. O homem vê a aparência. Quando for escolher ali Davi, Samuel era profeta, mas quando ele olhou para a aparência, ele saiu da direção. O que acontece? O que Deus quer dizer? Eu estou vendo a qualidade dele, eu estou vendo o coração dele. Davi estava lá no campo, mas era um coração que agradava a Deus. Era uma oferta que agradava a Deus. Então Deus é aquele que eu quero, é aquele que tu vai derramar, né, o óleo sobre a vida dele. O que Davi recebe? Uma unção de rei, uma unção poderosa, porque o coração dele agradava a Deus, né? Muitas das vezes tu quer que a unção desce, quer que o fogo desce, mas primeiro agrada ao Senhor. Amém, irmão? Então entenda uma coisa: para oferecer, primeiro tem que se consertar. Sem conserto não tem como oferecer. Aí então o fogo vai arder sobre o teu altar e não se apagará, né? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Pode estar passando o que for, tu continua de pé, porque o Senhor está na tua vida e Ele te sustenta em toda situação. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos. E até aí eu agradeço a oportunidade. Pastor Aldemir, a Assembleia de Deus, Ministério Desperta, Tu que Dormes, era na rua Francisco de Abreu Ferro, Doutor Bernardino. Explica pra gente como é que chega lá e o dia dos cultos também. Amados irmãos, Doutor Bernardino, Abreu Ferro, número 31, né? O culto lá é segunda, quarta, sexta e domingo, das 7 às 9 horas. Sendo que sexta-feira é o nosso corredor de fogo, domingo culto de adoração, segunda-feira também libertação e quarta-feira o ensino da palavra. Sendo que no último sábado a nossa vigília, mini vigília. E 9h30 sábado pela manhã a consagração. É facinho, né? Doutor Bernardino aqui, ela pega Cândido Benício, pega a Japurá, vem vindo, pega Marangá e chega aqui na Abreu Ferro. Né? Então esse é o endereço, essa é a nossa programação aqui da Doutor Bernardino, Francisco Abreu Ferro, número 31. Muito obrigado, pastor Aldemir. Que o Senhor abençoe e guarde a todos os amados irmãos. E visite ali a Assembleia de Deus, Ministério Desperta, Tu que Dormes. Na próxima quinta-feira, pregando a palavra de Deus, pastor João Carlos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.